quando a gente começar a reconstruir as nossas muralhas, sejam elas espirituais ou físicas, sempre acontece algum empecilho que atrapalha e a gente nunca consegue concretizar o que a gente quer fazer. Porque sempre acaba acontecendo algum imprevisto. Imprevisto, às vezes, esse que pode ser espiritual. Sempre tem alguém para te desanimar. Sempre tem alguma situação que te desanima. Então eu lhe disse, vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Neemias fala para eles reconstruírem as muralhas de Jerusalém para que eles não passem mais vergonha. Por que a vergonha? Porque naquela época o rei Nabucodonosor tinha invadido a cidade de Jerusalém, levado as pessoas a cativeiro, destruiu o templo do Senhor, queimou a cidade e derrubou as muralhas. Ele fez um escarcéu naquela cidade. Por isso é uma situação de muita vergonha para os judeus ficar naquela situação. Levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, quando Sanbalate, o Horonita Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que está tentando fazer? Queres rebelar-vos contra o vosso rei? Neemias disse para o povo: vamos reconstruir as muralhas. O povo se animou, o povo quis ir reconstruir as muralhas. Quando os inimigos dos judeus ficaram sabendo que eles reconstruiriam as muralhas, eles começaram a zombar, debochar e questionar deles, como se eles quisessem jogar dúvidas. Eles diziam: o que vocês estão tentando fazer? Vocês querem se rebelar contra o vosso rei? Tentando colocar medo e dúvida. Neemias deu logo uma resposta neles, que é o que a gente tem que fazer contra o inimigo. Em Neemias 2:20 diz: afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra, e nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele basicamente disse: vocês não têm nada a ver com isso, quem vai providenciar tudo é Deus. Basicamente isso que a gente tem que fazer diariamente, se entregar a Deus diariamente e seguir na obra dele. Porque a gente não tem parte com o diabo, a gente tem parte com Deus. A gente se sujeita todos os dias a Deus e não ao diabo. Quando Sanbalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguiram se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e pedras queimadas. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que só ergam uma só raposa derrubar esses muros de pedras. Quando os inimigos dos judeus perceberam que eles estavam iniciando a obra da construção das muralhas, eles ficaram tão furiosos que eles humilharam os judeus na frente de todos os governantes, todos os líderes da obra que estavam com eles. Imagina que você está numa situação que você tem um projeto. Nesse projeto, para você executar esse projeto, você precisa de várias pessoas para executar esse projeto, para que esse projeto dê certo. Imagina que você está numa reunião com esses líderes, esses governadores, chega seu rival de outra empresa, de outro lugar, começa a descer a lenha em você, falando e te humilhando na frente das pessoas que vão te ajudar nesse projeto. Isso seria uma humilhação tão grande na sua vida. Isso é uma sensação horrível. Se foi pra gente a sensação horrível, imagina para os judeus naquela época. A forma espiritual é isso que o inimigo quer. O inimigo quer te humilhar das piores formas possíveis. Ele quer invadir o seu território, te humilhar, te destroçar, para que você não reconstrua suas muralhas e para que você não consiga progredir na sua vida espiritual, na sua vida cotidiana. O inimigo quer que cada vez sejamos fracos, porque a gente, sendo fraco espiritualmente, se ele achar uma mínima brechinha que seja, ele dá um bote total. E ele pega a sua alma e faz você de marionete, de bobo. Caso, sabe o que Neemias faz? No versículo 4, Neemias ora a Deus. Neemias ora a Deus para que livre eles daquela humilhação, daquela vergonha que os inimigos fizeram eles passar. Deus traga justiça a eles. Quando, porém, Sanbalate
Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Ficaram furiosos. Então, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defendermos deles de dia e noite. Mesmo com os inimigos ameaçando eles, zombando, debochando, criticando, tudo de pior índole que os inimigos faziam, eles não desistiram de reconstruir as muralhas. Os inimigos tomaram conhecimento de que eles estavam avançando tão rápido, tapando as brechas dos muros. Aí não prestou. Eles combinaram de atacar Jerusalém. Para causar para eles, os judeus, enquanto eles estavam construindo, preocupações e confusões, para que eles não conseguissem construir. Acontece da mesma forma no mundo espiritual. Quando o inimigo vê que você está em retidão no caminho certo do Senhor, ele pega mais uma raiva de você, porque o inimigo tem raiva de crente. E o crente também tem raiva do inimigo. É um embate. E se você vê, o inimigo pega uma raiva de quem anda em retidão no Senhor, porque ele vê que ele está perdendo aquela alma. E aquela alma não vai com ele para o inferno. Porque quem segue o inimigo vai queimar do lago de fogo junto com ele no inferno. Vê que ele está perdendo uma alma, ele fica furioso, porque ele quer aquela alma. Mas quando ele vê que você está ficando forte espiritualmente e que você não vai mais cair nos mesmos enganos e está tapando as brechas, obedecendo a palavra, seguindo certinho, ele vai ficar furioso. Aí começa a descarga de seta que ele começa. Começa a jogar seta, começa a jogar confusão, medo, distração, preocupação, aqueles pensamentos de dúvida, que você não sabe se é você, se é outra coisa que fica jogando na sua cabeça. Pode ter certeza que é o inimigo. Aqueles pensamentos de tipo, será que é a voz de Deus? Ou será que é a minha voz? Ou será que é outra coisa? É o inimigo colocando dúvida. Porque Deus não é Deus de confusão. Porque está escrito na Bíblia que se você crer, não será confundido. A fé é a certeza e a esperança. A fé é a convicção. Se você tem fé, você tem convicção. Então a dúvida é uma coisa totalmente do inimigo. Quem tem fé e quem segue em Cristo, quando vê alguma coisa dos céus, a pessoa não tem dúvida. Porque se você tem alguma experiência com o Espírito Santo, se você tem alguma coisa com Deus, Deus testifica em você que é Ele. Deus testifica no seu coração que é Ele. Quem joga dúvida é o inimigo, porque o inimigo quer roubar sua alma. Aí como ele coloca dúvida, te desespera, te desestrutura. Você para de fazer o que você estava fazendo e fica na mesma. Não vai pra frente nem pra trás. E como você fica parado, acaba voltando pra trás. E é isso que o inimigo quer, que você fique parado e não reconstrua mais as suas muralhas. Porque você reconstruindo suas muralhas, o inimigo não passa pro outro lado e não te ataca. Você ficando estagnado, você desiste. E é isso que o inimigo quer, que você desista. Porque você desistindo, aí ele pode entrar e ele pode fazer o que ele quiser na sua vida. Mas você é templo do Espírito Santo, você não é bagunça. O teu templo não é bagunça. Então não deixe o teu templo ficar bagunçado. Você é templo do Espírito Santo, você não é casa da mãe Joana. Então se você desiste, você acaba deixando... É como se você tivesse entregado para o inimigo, decretado uma carta falando: perdi, desisti, para o inimigo entrar de volta. Então não desista dos seus planos, porque você desistindo, o inimigo é como se estivesse dando autoridade para o inimigo cercar. Mais uma vez o que Neemias faz, ele vai orar. Ele mostra a importância da oração e de estar em comunhão com Deus. Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se você está em constante comunhão com Deus e resiste às tentações do diabo, o diabo fugirá de vós. Então sempre se sujeite a Deus. Em todos os lugares se sujeite a Deus. Esteja em comunhão com Deus sempre. Você tem que fazer nos seus piores ou melhores momentos, às vezes simplesmente é orar. Em espírito ou em voz alta. Tem gente que só ora na igreja. Quando chega em casa mal ora, não pega na Bíblia. É importante ter comunhão com Deus. Uma simples conversa com Deus. Abra o coração a Deus e fale o que você sente. Se você fala em voz alta ou em espírito, o importante é você falar com Deus. E tem essa besteiragem de tipo, eu não vou orar em voz alta porque o diabo ouve minha oração. Gente, isso não tem nada a ver. Se você uma coisa dessa, você tá dando poder ao diabo.
Como se o diabo fosse mais forte do que Deus. Não é isso de eu não vou orar em voz alta porque o diabo vai ouvir minha oração. O diabo não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente. Só quem sabe de todas as coisas e sonda nossas mentes e nossos corações é Deus. Pronto. Não tem nada de que eu não vou orar em voz alta porque o diabo vai ouvir a minha oração. Deus está recebendo sua oração e o que importa é que Deus está ouvindo sua oração. Não fica preocupado quem vai ouvir sua oração na igreja, quem vai ouvir sua oração em casa, se o diabo vai ouvir sua oração. Não importa. O que importa é se Deus vai ouvir a sua oração. E Ele está ouvindo a sua oração. Põe isso na sua cabeça. O diabo é um de nossos inimigos. Ameaçavam, dizendo: antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade, e vamos liquidá-los, destruir todo o trabalho. Diz que os inimigos estavam tramando atacar eles. Tem coisas às vezes que pra gente é normal, mas pro nosso inimigo vale muito mais. O templo foi construído em 52 dias, mesmo com o inimigo enchendo o saco deles. Então a gente não tem desculpa. Muito empecilho. Eu vou fazer amanhã, eu vou fazer depois. E nunca acaba fazendo. Nós nos colocamos empecilhos e falamos que é o diabo, tá? Às vezes o diabo nem tem culpa e a gente fala que é o diabo. Nós mesmos nos sabotamos. Eles construíram o templo em 52 dias, mesmo com os inimigos ameaçando eles. Eles estavam esperando que eles se distraíssem, não vigiassem mais para que eles atacassem e acabassem com o trabalho deles. E de quebra, acabassem com ele. A conclusão de que o diabo, ele é astuto. Ele não perde oportunidade nenhuma. Qualquer brechinha mínima, ele vai usar para te desviar do caminho de Deus. Brincadeira não é loucura. O mundo espiritual não é brincadeira. Se Deus não está brincando, imagine as trevas. O diabo sabe que ele perdeu e ele conhece a Bíblia. E ele quer levar o máximo de almas possível junto com ele para o inferno. Quanto mais você adia voltar para os caminhos de Jesus, mais o diabo trabalha na sua mente, fazendo você ser escrava da sua própria mente, colocando pensamentos negativos, pensamentos contrários, ansiedade, insônia, pensamentos depressivos, pensamentos suicidas, você se tornar escravo da sua própria mente. A primeira coisa que o diabo ataca na pessoa é a mente, porque ele atacando a mente, ele controla o resto. Tendo a mente da pessoa, tem o entendimento da pessoa. Aí, na mente da pessoa, ele controla os pensamentos, controla os desejos, controla tudo da pessoa. Então não fique adiando, esperando Deus falar com você, ou outro sinal miraculoso para você voltar para os caminhos de Jesus. Deus deu livre-arbítrio para isso, para a gente escolher entre o bem e o mal. Então não fique esperando. Eu vou esperar Deus falar comigo para eu voltar para os caminhos dele. A gente não sabe nem o dia, nem a hora que Deus vai voltar. Como você vai ficar esperando Deus falar com você para voltar para os caminhos dele? Sei que tem casos à parte, mas tem gente que não. Então não espere Deus falar com você ou outra coisa acontecer para que você volte para os caminhos do Senhor. Porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que vai acontecer. Entregue a sua vida a Jesus, de uma vez por todas.